E é interessante porque Paulo ele fala, né? Não proibais de falar em línguas. O que a gente mais vê hoje? Os que batem nessa doutrina. Quer proibir falar em línguas. Porque sabe que falar em línguas ativa. Ativa. E aí você perde o controle, né? Das pessoas, né? É lógico, se você ativar o espírito, né? Que é um dos dons que vai aflorar na sua vida, é o discernimento. Você vai ter um mestre dentro de você. Que João fala, né? A unção que está em vós não é mentirosa, é verdadeira, ela vem do santo e ela vos ensinará todas as coisas. Essa é a unção do mestre, dentro de você, te guiando para o caminho da verdade. É onde você ouve um menino e você sente, fala assim, ainda que eu não conheça, mas você sente, é de Deus. Aí você ouve outro, fala assim, não tá batendo então, não é de Deus. Essa é a unção que eles não querem que as pessoas ensinem. Sim. Entendeu? Forte. Porque eles ministram o que eles querem do coração deles e não é do Senhor. Então, se a pessoa não tem esse discernimento, esse mestre testificando que é dele, a pessoa vai ficar sempre ali naquela coisa. Então, ou seja, você tem que ser carnal, você não pode ser espiritual. Não. Se você for espiritual, você perde o controle, né? Você sai do controle. Lógico. Então, você vê que essa luta é para as pessoas não serem espiritual, né? Aí que, como um dos dons, né, das vocações que o Senhor nos deu, para ensinar sobre falar em línguas também. No meu canal tem essas três vertentes, né? A gente fala muito do profético, falar em línguas, e da intimidade com o Pai. E o tanto que eu já apanhei, não tenho noção, por ensinar. Só que aí, como eu fiz teologia, eu consigo mostrar para eles, vocês estão incoerentes. Vocês estão sendo desonestos intelectualmente. Sim. Porque se manifesta em Atos 2, Atos 6, Atos 10 e Atos 19. Pega a cronologia. São mais ou menos 20 anos, quase 30 anos. E os eventos são o mesmo. E eles atribuíam o evento ao batismo com o Espírito Santo. Aí eu falei, então, tá vendo? Não foi só em Atos. Em Atos 2 era língua estranha. Só que vocês estão falando que é língua falada, porque é mais fácil vocês montar sua teologia e falar, não. Mas não, se você parar para ver o texto, é só fazer uma questão lógica, irmão. Tinha 120 pessoas. Tinha mais de 14 nações. E cada uma das pessoas das nações ouviu falar na sua língua. Ouvia falar. É diferente de... Eles falavam cada um. É diferente. Você entendeu? Se fosse para eles ouvir as grandezas de Deus, teria que separar. Entendeu? Esses aqui estão falando aqui, fala aqui. Esses aqui estão falando, vamos supor, grego, fala aqui. Esses aqui estão falando latim, fala aqui. Esses aqui estão falando aramaico, fala aqui. Esses aqui estão falando egípcio, fala aqui. Esses aqui estão falando etíope, fala aqui. Mas não foi isso que aconteceu. Foi um fuzuê danado, falando em língua, e cada um começou a ouvir. Falando, ele tá falando em grego? Peraí, eu tô falando em aramaico? Ele tá falando em latim? Sim. Essa é a verdade. Você pode ler o texto, não tem como forçar. Aí você vê depois... Quando essa é a parte mais incrível dessa doutrina. Quando chega na casa de Cornélio, Cornélio é romano, Cornélio fala latim. Pedro é hebreu, ele fala aramaico. E um pouco, provavelmente aramaico e hebraico. A língua ali ele usa o aramaico, que era mais comum. Ele prega para Cornélio porque o anjo, aparece toda aquela situação. Quando ele prega, cai o poder de Deus. Eles ouvem o quê? Os que estavam com ele também estavam em Atos 2. Sim. O que eles ouvem? Línguas. Eles falam, peraí, isso foi o que aconteceu conosco em Atos 2. Alguns anos atrás aconteceu isso com a gente. Então Deus não está rejeitando eles. A gente que está rejeitando. Mas se Deus está dando para eles o dom que deu para nós, então Deus está aceitando. Então, logicamente, significa que aquele dom que se manifestou em Atos 2, manifestou em Cornélio e era a língua estranha. Por quê? Qual era o porquê que Cornélio... Por que Deus ia dar uma linguagem ali para ele de outra coisa? Entendeu? Porque o Cornélio poderia falar e entender o aramaico, mas a língua dele nativa era latim, que ele era romano. Os que estavam com ele, a família dele era romana, latim também. Entendeu? Se fosse, ele tá falando hebraico. Não tá falando hebraico. Então por que ele vai falar em língua se não é um sinal do batismo? Não teria que falar em línguas. Então eles falaram em línguas estranhas. Aí você vive lá em Atos 19, lá em Éfeso, Paulo colocando a mão e o povo falando em línguas. Agora, por que se Paulo já conhece, por que eles vão falar em línguas também ali? É um sinal, é uma evidência. Sim. Aí não adianta. Quando a gente começa a ensinar isso aqui, sabe o que fazem? Mas eu não creio assim. Exatamente. Já ouviu isso? Já fui muito atacado pelas línguas estranhas. Eu fui atacado por uma coisa tão básica, vou falar, o raso do raso. Porque eu disse assim, que não existe na Bíblia um texto bíblico que fala que você tem que sentir para falar em línguas. Não, eu creio e falo.
pronto, por causa disso aí, quase vieram pra cima de mim, que cachorro louco. É, porque a pessoa, ela baseia a experiência dela, pessoal, com uma doutrina. Isso é um erro perigoso. Que nem, no meu caso, aconteceu sim o falar em línguas. Mas no seu caso pode ter sido diferente. Sim. No caso da minha irmã, o batismo dela foi diferente do meu. Ela sentiu um tremor, chorou e falou em línguas. O meu foi o quê? Foi fogo, 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 fogo. E falou em línguas. Esse dom, depois que é dado a você, eu não preciso agora sentir para falar. Agora eu posso falar, está no meu espírito. É a linguagem do espírito, né? Sim, é o ativador, né? Sim. Então eu posso falar o que eu quiser. E as pessoas pregam contra isso. Eles pregam que tem que sentir para falar. Então as pessoas falam o quê? Uma vez em línguas no mês, no culto de ceia do Senhor. A hora que ele sente aquela presença, ele fala algumas palavras e para. Não, a línguas estranhas é para falar continuamente. É como se fosse um ídolo, né? Exatamente. Já percebe, eles endeusa e coloca ela como o ponto ápice da sua vida cristã. Sim. Não é o começo da caminhada, não falar em línguas. É o primeiro dom, assim, que se manifesta, né? Quando a gente recebe o batismo, a evidência do toque do Senhor na nossa vida é o línguas, porque ele sabia que esse seria, ele criou assim, ele destinou assim, que esse seria o começo para uma vida espiritual. Nossa, foi forte agora. Vai dar um corte forte aí. Eita, Jesus. Porque você falou a verdade. As pessoas pensam que é o ápice. Não é. É o início, cara. Eu vi esses dias atrás aqui, só cortando isso rapidinho, o Gilmar Santos, que é um cara que andou no poder, que eu admirei lá no passado, né? Admiro ainda porque ele mantém essa vida no poder de Deus, na cura, na libertação. E ele, cara, ele dá uma pancada esses dias. Aí ele fala assim, ó. Tô falando do pastor Gilmar Santos, uma referência no Brasil. Ele falou assim, ó. Então vocês querem me dizer que línguas estranhas, dons espirituais, é para neófito, é para novo convertido, que é menino. Ele falou assim, então, que agora eu não posso mais falar em línguas. Então ele falou assim, então você rasga essa teologia sua e joga no lixo. Porque o poder de Deus, ele é para os neófitos e é para toda a igreja. Tipo assim, não é agora não fala mais em línguas. Então o cara falou no início, agora não fala mais. Não, é para a igreja de Cristo, é a linguagem do Espírito, cara. É para andar no poder de Deus. Ele dá uma pancada, cara. Tem que dar uma despertada, né? Porque onde nasceu o movimento, né, pentecostal? Qual foi o dom que realmente ficou em evidência em 1906 lá na Rua Azusa? Era o falar em línguas. Nasceu ali as igrejas pentecostais, a Assembleia, né? Depois Segunda Onda, Congregação, Quadrangular, e veio se espalhando. É um evento que não adianta. Foi o evento ali que Deus marcou para um novo tempo. As pessoas não estudam, não têm conhecimento. Eu já fui pregar em Assembleia que nem sabia quem era o William Seymour. Ah, eu sei disso. Nem sabia quem era a Rua Azusa. Eu falei, meu Deus. Não precisa ir muito longe. Não sabe quem é Gunnar Wing, Daniel Berg Gunnar Wing. Não sabe. Que veio de lá. Que foram os dois suecos que viu lá na Rua Azusa, receberam uma profecia lá e trouxe para o Brasil. Então tem muita gente que não tem conhecimento. E por causa disso estão bloqueando o poder de Deus que eles trouxeram. Daniel Berg Gunnar Wing que trouxeram. Espalhar isso aí. Esses sinais que hoje as pessoas estão vendo aqui do poder, da manifestação, se você pegar o livro da história, você vai ver que... Sim. Mas eu acredito, irmão, que a estrutura que hoje está montada no coração... Porque toda estrutura vem do coração do homem, né? Toda estrutura vem do coração. É muito caro para eles agora abdicar de toda estrutura para buscar o poder. Porque para que Deus derrame o poder é necessário humildade, simplicidade, renunciar. Senão não tem poder, não adianta. Então, é mais fácil, como você diz, trazer alguém que está carregando do que eu. Exato. Aí o que? Aí você entristece também, não sei se você pensa assim, o Espírito Santo. Porque ele não é um mover, ele é uma pessoa. Você entende? Ele não quer só passar ali. Não, ele quer habitar. Então, a pessoa precisa entender isso, né? Que assim, aí você vê que muito ministro começa na unção, daqui a pouco já não tá mais. Porque ele não entendeu que não é dele. Que nem o que eu vivo hoje, pela misericórdia do Senhor, ainda que eu pague o preço, e depois você entende que não é preço, isso não é preço, cara. Vou fazer... Para Deus isso é preço, jejuar é preço. É só um termo, né? Mas não é um castigo, né? Nada, as renúncias que ele me pediu até hoje, não foi renúncia, foi assim, filho, eu entendo como oferta, que me libertou de coisas. Tipo, as renúncias que eu fiz, na realidade, foi libertação. Que na verdade traz um benefício para nós, né? Então não é renúncia, cara, Deus é tudo, ele pode tudo, ele tem todo o poder.
E ele paga um preço tão grande, né, por nós. E quando a gente olha assim, fala, meu Deus, a gente tá reclamando porque tem que jejuar um pouquinho, renunciar um pouquinho, deixar um pouquinho. E como é que vai viver o poder de Deus? Tem um preço, né? E o preço pra carne é alto. Mas pro espírito não é. Para aquilo que tá preparado para nós, não é. Né? Então eu vejo assim. E ali, varão, em 2 meses eu tava fazendo culto. Depois desse batismo, em 2 meses eu tava fazendo culto. Meu. Na casa da minha mãe, assim. Nós, com a cabeça dos meus pastores. Só que ninguém acreditou muito, não, varão. Falar que acreditou não. Fala, é fogo de palha, não vai sair, vai dar certo. Vai longe esse negócio. Vai nada. E ali despertou já o profético. Profético, eu creio que ali já foi ativado o meu destino no Senhor. Profético, os dons, a unção. E eu lembro que a primeira cura que eu vi foi algo sobrenatural. Eu tava orando muito, buscando muito. E quando você é tocado nesse nível, né? Eu entendo, assim, quando eu vejo o Paulo sendo tocado. Eu entendo que ele ficou 3 dias sem comer, orando. Porque ele servia a Deus na mente, né? Na convicção do seu próprio coração. E quando ele recebe aquela experiência, cai tudo por terra. Poxa, eu não conheço nada, cara. Eu tô falando de um Deus que eu não conheço. De um Senhor que nem é meu Senhor. Tô fazendo tudo errado. Então não tem como você comer. Ele entristeceu mesmo, ficou lá orando, buscando. E ali ativa o profético, porque ele veio em visão, Ananias, né? Vi e colocar a mão sobre ele. E aí, nesse tempo, eu jejuava 3 dias, 4 dias, uma semana, jejuava. E entrava assim, eu tinha uma mesa igual essa aqui, no meu quarto. E eu entrava debaixo da mesa pra orar, cara. Com a Bíblia na mão. E ficava orando. Eu não sabia orar muito bem, mas eu orava, né? Pedia a mesma coisa um monte de vezes. No começo, daí inteiro, que Deus falou, pô. E Deus me tocava, era tremendo. Aí aconteceu que um amigo nosso, missionário William, hoje ele tá em Minas. Pensa no nome que eu tá na palavra de conhecimento, na profecia. É assombroso, mano. E um dia, eu sentado com ele no quarto, ele entrou, minha sobrinha tava aqui, e a gente conversando as coisas de Deus, ele começou a profetizar para ela. Para mim, na Renascer, não tem muito isso. Na época já não tinha muito, tinha bem pouco. Hoje não sei como é que tá. Mas tinha bem pouco. Essa questão profética de Deus falar. Quando eu vi ele falando com ela, eu fiquei assim. Cara, ele tá ouvindo Deus no ouvido dele, cara. Como é que isso funciona, cara? E eu fiquei bobo, irmão. Sabe assim, uma criança vendo, eu falei... E ela chorando, eu falei... Nossa, cara, esse homem deve orar demais. Que mistério é esse? E eu pensando. Aí ele virou e falou assim... Assim te diz o Senhor. Eu nunca tinha recebido uma profecia assim da aventura. Falei, como assim? Você vai carregar essa mesma unção que eu carrego e maior. Você vai entrar nas igrejas, as pessoas vão sentir o poder de Deus na sua vida e muita gente vai endemoniar e Deus vai te usar assim como me usa na palavra de conhecimento, na profecia. Na realidade, falou na revelação, né? Que eu tenho. Sim. Na revelação. Ele sentou, parou, eu falei, como é que funciona esse negócio aí? Aí ele falou assim, você sabe que você é salvo? Eu falei, sei. Então, quando Deus falar comigo, eu sei que ele tá falando. Tá, explica, como assim? Você vai saber na hora. Na hora você vai saber. Tá bom. Outro dia, meu pai tá passando desempregado, veio, varão, assim, a visão, pum. Falei, pai, minha mãe tava do lado, Deus abriu uma porta de emprego pro senhor. Ele olhou, minha mãe olhou, você tá ficando louco, filho? Eu falei, mãe, tem algo aqui falando comigo, aqui dentro, que vai abrir. Uma semana abriu a porta pra ele. Aí começou. Aí Deus me dava muita coisa, no meio da rua, varão. Era no meio da rua, assim, parava os pessoal pra entregar, bombageira caindo. Mas eu vi que aquele tempo ali, tipo aquele primeiro ano, era o que Deus tinha destinado para mim. Você já viu? Tem um livro que fala que quando você tem um chamado com Deus, primeiro ano, é que Deus quer ganhar você. Então Deus vai te usar na dimensão que Ele vai te usar lá na frente com maturidade. Porque eu era muito imaturo, eu entregava tudo que Deus mostrava, tudo. Não engolia nada. Não é assim que funciona. Tem coisa que você tem que saber como falar, a hora que falar, de que forma falar. Porque Deus Isso que é bom discipulado, né? Ter um pai na fé ali, né? Pra ensinar. E meus pastores não tinham nada disso, cara. Não entendia nada que estava acontecendo comigo. Eu fiquei perdido, assim. Dentro da igreja, perdido.